Olá, bem-vindos. Esse é o podcast Pluralidades, é um podcast promovido pelo Comitê de Diversidade da Russell Bedford, com apoio do Instituto Berthold de Direito. Hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre racismo no ambiente de trabalho e quais são as consequências psicológicas desse racismo, né? Então, nós trouxemos a psicóloga Bruna da Costa Pereira, que é também minha amiga de muitos anos. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua como psicóloga clínica e também como palestrante e coordenadora de grupos voltados à temática étnico-racial. Então, hoje a gente vai ouvir um pouco sobre as consequências do racismo no ambiente corporativo. Bruna, te passo a palavra para tu se apresentar também. Obrigada, boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro quero falar da minha satisfação, assim, né, em receber esse convite por duas razões, né? Acho que a primeira, pela importância mesmo da temática, né? É algo que a gente precisa discutir em todos os âmbitos, né, da nossa sociedade e cada vez mais, assim, sensibilizar, né, as organizações para entender os efeitos e os impactos do racismo também no ambiente de trabalho, como que elas, de alguma forma, né, mesmo que não intencionalmente, também contribuem para a perpetuação, né, dessa prática dentro da instituição e pensar práticas outras, né, para poder construir aí um espaço, um ambiente mais acolhedor, né, mais plural. E aí a minha segunda satisfação também do convite é, né, de ter sido feito por ti, né, uma pessoa também que a gente já tem aí, né, uma jornada também de outros espaços, né, inclusive em que a gente debatia também sobre essa temática, né, então fico muito contente, assim, de ver como que a gente vai caminhando e vai confluindo, né, e se encontrando em outros espaços para dar continuidade também em alguns temas, em algumas ações, né, que a gente inicia. Então, fico muito contente, parabenizo a instituição, o comitê também por essa iniciativa. Espero poder contribuir aqui o máximo possível, né, com o meu conhecimento, com a prática também. E espero atender, assim, né, de certa forma também essa encomenda, né, para poder discutir essa temática. Obrigada. Nada, é um prazer imenso, assim, participar desse primeiro episódio também, né? Como vice-presidente do comitê. Então, para dar início, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre como que você definiria o racismo no ambiente de trabalho e as manifestações assim mais comuns no dia a dia corporativo. Bom, basicamente, né, quando a gente vai pensar no racismo no ambiente de trabalho, a gente vai falar um pouco, né, daquelas práticas, daquelas atitudes que existem, né, dentro das organizações que de alguma forma vão perpetuando, né, lugares de estigma, de preconceito e que vão criando, né, uma certa desigualdade, né, interna ali dentro da organização. Por outro lado também, né, quando a gente vai pensar no racismo de uma forma mais ampla e a gente olha para os âmbitos, né, do racismo estrutural, interpessoal e institucional, a gente vai entender que tem uma complexidade dentro das organizações que por um lado, né, essa prática do racismo institucional, que são os projetos, né, políticos também da organização, as ações, né, os programas que a organização muitas vezes inconscientemente, né, ou não, colocam, né, promovem, atuam de uma forma a perpetuar a desigualdade ali dentro. E por outro lado também tem a manifestação, né, do próprio racismo interpessoal, em diferentes níveis, né, e aí independente de hierarquia, né, o racismo enquanto uma violência ele tem essa especificidade, né, ele independente do nível hierárquico, né, que a pessoa esteja dentro da organização, ela pode sofrer, né, algum tipo de violência, de discriminação no ambiente de trabalho.
E aí, também por outro lado, acho que talvez seja interessante citar aqui, uma definição, inclusive, né, da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 111, que ela vai falar um pouco, né, sobre o que o racismo no ambiente de trabalho. Então, ela vai dizer que o racismo é uma discriminação, né, como toda distinção ou exclusão ou preferência, né, fundada na raça, na cor, no sexo, na religião, na opinião política também, de ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. E, por outro lado, ainda, né, que qualquer outra distinção e exclusão ou preferência, né, que tenha também por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão. Então, é algo que a gente costuma ver acontecer, né, de alguma forma, não tão explícita necessariamente, né, dentro das instituições, dentro das organizações, mas que, de alguma maneira, os impactos disso a gente percebe, né, na desigualdade mesmo, de ascensão muitas vezes, né, dentro dessas instituições, das diferenças salariais, na própria construção mesmo do quadro, né, corporativo, quando pouquíssimas vezes, né, se tem um número ali grande de pessoas do grupo racial negro, né, e aí quando a gente amplia e vai falar da população indígena, muitas vezes menos ainda, né. E aí, pensar um pouquinho na forma como ele vai se manifestando, acho que tem alguns elementos que são importantes de pensar. Que o primeiro é o mais comumente, né, quando a gente vai falar do racismo de maneira geral, e que na prática, né, das organizações a gente também observa, que é a prática, né, do preconceito dos estereótipos, que é, né, uma forma de atribuir pejorativamente, né, de uma forma negativa também, atributos, né, ou destacar isso em relação à raça, cor, daquela pessoa, né, e construir isso, né, e construir uma lógica de que a pessoa que está ali atuando, ela não vai ter capacidade, muitas vezes, né, de fazer uma boa entrega no trabalho, por conta, né, de fazer parte desse grupo racial que foi minorizado e que é, né, construído por base aí no preconceito e na construção desses estereótipos, né, de que ela não tem capacidade, muitas vezes, intelectual e profissional de estar, né, naquela posição, por exemplo, em que ela se encontra. Uma outra que eu já estava, né, mencionando anteriormente, com relação à desigualdade de oportunidades, né? Que muitas vezes, assim, perceber que aquelas vagas que muitas vezes abrem, né, internamente, tem uma pessoa, né, negra ali que tem uma qualificação ou que está esperando, né, uma oportunidade também de ascender dentro, né, de uma promoção ali, né, em relação a cargos e salários, e que muitas vezes ela é preterida, muitas vezes ela não é nem considerada, ou ela não pode participar, né? E aí entra também a ação dos programas, né, e dos projetos políticos, que é muitas vezes também construir, assim, né, editais e fazer, né, processos seletivos de maneira que essas pessoas nem consigam chegar muitas vezes a se inscrever, né, que vai dificultando a possibilidade, né, dessa pessoa de participar, de pleitear, por exemplo, né, uma vaga dentro da empresa. Uma outra tem a ver com assédio moral e verbal também, que aí dentro, né, da organização e pensando nas violências, isso vai ter uma interseccionalidade ali também, né? Não só a questão da raça, cor, mas também a questão de gênero e muitas vezes também de orientação sexual que vão, né, construindo e fazendo com que determinados grupos de pessoas e pessoas, né, em específico também sejam colocadas, né, alijadas, não sejam consideradas também e que sofram, né, reiteradamente algumas práticas de violência, né, assim como o racismo também, mas a prática também da violência de gênero, né. A construção também de um ambiente hostil, né, porque muitas vezes e aí acho que é importante também mencionar, né, a própria questão da manutenção, né, da branquitude enquanto essa estrutura, né, e do quanto as pessoas muitas vezes do grupo racial branco, né, por conta também, né, de um pacto narcísico, né, como vai falar, né,
elas vão, de alguma forma, ali se protegendo, né? E vão se aliançando, mesmo que não se deem conta, né? Em algumas práticas também que são de construir, né, estigmas e de afastar essas pessoas, né? Então, por exemplo, um ambiente em que a pessoa negra, ela não se sente confortável porque ela fica num estado de alerta, porque tem uma iminência ali de sofrer algum tipo de discriminação, de preconceito, de ouvir alguma piada, né? Seja uma piada racista, seja uma piada por relação também à questão de gênero ou de orientação, né, sexual, mas, né, vai criando um ambiente em que a pessoa vai se sentindo desconfortável de estar naquele ambiente. E é uma construção que muitas vezes ela pode não passar, né? Pode não ser reflexivamente, né, consciente, ter esse entendimento, mas em outros momentos ela pode ser sim uma prática também consciente, né? Que de fato, né, alguns grupos ou mesmo a própria organização tenha isso, né, como uma visão, digamos assim, né, faz parte do clima, né, daquela organização, isolar determinadas pessoas, né, e produzir práticas também, né, de perseguição, muitas vezes, né, e violentas. Aliado a isso também, acho que a falta de representatividade dentro, né, do ambiente como um todo também da organização, e aí não só, né, dentro do mesmo nível hierárquico, por exemplo, né, mas também nos níveis ascendentes dentro dessa organização, né, porque aí as pessoas muitas vezes estão ali e têm, né, um interesse, uma vontade também de poder progredir, né, de cargo, de salário, mas elas não conseguem visualizar que tenham outras pessoas negras que chegaram em algum outro lugar, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar para organizações que têm ali em seu quadro, né, cargos e funções de coordenação, de gerência, né? Muitas vezes essas vagas, esses lugares não são ocupados por pessoas negras e nem são vistos, né? E não tem nem essa perspectiva de que sejam. Então, as pessoas que estão entrando muitas vezes também acabam não tendo, né, essa representatividade e vai construindo também uma noção, né, de que é muito difícil, de que vai ser, né, praticamente impossível também de que ela chegue nesse lugar, né? É bem importante te ouvir falar sobre a questão da identidade, da representatividade. E estou aqui pensando nas questões do racismo velado, né? Como tu falaste aqui das questões de que há uma violência direta, né? Mas também pode haver um racismo estrutural que, digamos que é a imagem do que a gente chama de racismo velado, né? Sim. Em que não tem um ator direto, mas há uma vítima que não vê perspectiva de crescimento, não vê uma perspectiva de sucesso, de melhoria salarial. Então, eu queria te ouvir dizer assim, se tu entende que as empresas, as corporações acabam subestimando a questão do racismo por ele estar nessa visão mais velada. É bem interessante essa pergunta e, ao mesmo tempo, essa afirmação, né, Vanessa, do racismo velado, porque velado para quem? Assim, a pessoa negra que está lá dentro da organização, e, né, pegando a organização, porque é sobre isso que a gente está falando, mas a gente pode pensar o racismo velado em diferentes âmbitos e aspectos também, né, que a gente costuma dizer, né, não, mas não existe, né, ou ele é velado, ele é sutil. A pessoa que está ali vivenciando, que está num ambiente que está sendo hostil, que é um ambiente que discrimina, ela sente. Ela sente porque primeiro a gente vivencia no corpo, né? A partir, muitas vezes, da forma como as pessoas, né, se comunicam, da maneira como vai solicitar, de repente, né, alguma demanda, da falta, muitas vezes, né, de envolver a pessoa em determinados projetos, né, a pessoa vai sendo excluída, muitas vezes, de determinados espaços, então a pessoa, ela vai sentindo e ela entende que tem, ainda que ela possa não nomear, de repente, né, como não, isso aqui que eu estou sofrendo é consequência, é efeito do racismo, né, que existe e que está acontecendo aqui nessa relação, né, de trabalho. Ela pode não nomear como isso num primeiro momento, mas ela sente.
E aí a organização, a instituição, muitas vezes vai fechar os olhos, né? E a instituição são as pessoas, né? Tem uma estrutura ali, uma estrutura organizativa, mas são as pessoas que fazem, né? E as pessoas que praticam também as ações, né? Quer elas estejam conscientes, né, do que elas estão fazendo e do impacto e do efeito disso, mas isso, né, acontece. E aí, quando a gente vai pensar que, se por um lado, né, dentro das organizações tem essa, essa ação, né, de um racismo institucional, que é esse que as pessoas, não é a fulana e a ciclana, né, que muitas vezes está praticando, está ali como uma regra, né, um pouco tácita, assim, da instituição, né, dentro da própria dinâmica, da própria lógica, né, do trabalho, que a pessoa só vai reproduzindo sem muitas vezes parar para se questionar e para pensar, né, se determinada coisa que está acontecendo com essa pessoa negra, por exemplo, aconteceria se ela fosse uma pessoa branca? Quantas pessoas brancas dentro dessa organização já passaram por isso, por exemplo, né, em comparação a pessoas negras? Então, é uma prática também, né, uma possibilidade de pensar. E, por outro lado, as instituições muitas vezes se eximem de pensar nisso porque ainda se tem um entendimento de que o racismo é aquele da relação interpessoal, né? Bom, se está acontecendo, vamos supor, né, em determinado setor, com duas pessoas específicas, é algo que está acontecendo na relação delas. Não é algo que nós precisamos colocar no centro e discutir sobre isso, né? E entender qual é o fundo, o que está sustentando, né? Porque muitas vezes, ok, pode ser uma divergência, uma dificuldade, né? Muitas vezes de comunicação entre os pares, mas é importante se questionar também o que está promovendo, né? Essa dificuldade, esse ruído, muitas vezes. E muitas vezes o fundo disso é relacionado mesmo, né? Com racismo, a dificuldade, muitas vezes, da pessoa responder e atender, muitas vezes de se sentir, né? Porque muitas vezes está mesmo subordinada, por exemplo, né? A uma pessoa negra que está numa posição, né, de coordenação, de chefia, ou que tem alguma responsabilidade, né, diferente, e as outras pessoas, às vezes, não querem, né, responder, não querem estar submetidas, né, porque entende que aquela pessoa não deveria estar naquela posição. Então, muitas vezes, a organização, ela vai também, né, se eximindo de olhar para isso como um fenômeno que está acontecendo dentro da instituição e que muitas vezes, né, quando um caso se destaca, está falando ali do todo, né, que tem outras coisas acontecendo também de fundo, e aí vai entendendo que é uma questão bipessoal e que ela não precisa se responsabilizar e tentar também solucionar e promover, né, um ambiente agradável e diferente, né? Sim, falando nessa questão do ambiente, eu penso que para além do impacto individual, né, de quem sofre o racismo, é importante a gente também compreender como o ambiente organizacional como um todo é impactado pelo racismo. E eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Acho que o impacto maior, né, das organizações é essa dificuldade, muitas vezes, de conseguir também compreender e atender uma grande parcela da população, né? Se for pensar que as organizações, elas, de alguma maneira, né, elas prestam serviços também para a sociedade, né? Elas oferecem algum tipo, né, de serviço, não ter, né, dentro do seu quadro ali funcional, uma grande diversidade que traga também, né, olhares diferentes, conhecimentos diferentes, vai, de certa forma, assim, diminuindo também, né, a capacidade dessa organização de estar atualizada, né, de conseguir também dialogar, né, de um lugar diferente com a própria sociedade. É importante ouvir que um ambiente diversificado vai se trazer outros saberes, outras experiências que também vão ser impactadas no atendimento a essa sociedade, ao cliente, no caso, né? E que essa diversidade, ela se transforma em um capital
e um capital de grandes recursos, né? Isso. Então, pensando nessa perspectiva de como que o ambiente de trabalho é impactado, eu vejo como tu fala que essa falta de diversidade acaba empobrecendo o capital pessoal das organizações como um todo, né? Sim, perfeitamente. Porque fica uma noção muito ensimesmada, assim, né, da organização, né, de pensar a partir de um único centro, né, de pensamento e também, né, de público, né, e não diversifica e não consegue trazer também, né, não só agregar, né, trazer, acolher, enfim, mas integrar também, né, essas pessoas e todo esse capital simbólico e cultural, né, que pode ter. Bom, pensando no que a gente já falou do que é o racismo no ambiente corporativo, né? Como ele afeta o ambiente de trabalho. Agora acho que a gente poderia conversar um pouco sobre quais são as consequências mais frequentes observadas aí no teu trabalho em clínica, que você observa na saúde mental de quem enfrenta o racismo no ambiente de trabalho. Primeiro dizer que é importante, assim, né? Acho que a psicologia, enquanto ciência e profissão também, muito recentemente tem incluído, né, os efeitos, o impacto, né, os efeitos psicossociais do racismo dentro das suas discussões e dentro da sua prática. Embora, né, há muito a gente já tenha aí pesquisadores, pensadores que já vinham denunciando, né, e falando sobre o racismo e desses impactos dentro da própria psicologia, dentro, né, de outras áreas afins também. A gente tem Virginia Bicuda, enfim, né, uma série de pesquisadores que já conseguiram fazer uma ponte, assim, né, com relação ao impacto do racismo também, né, na saúde mental, né, a gente fala saúde mental, mas a saúde global, né. Penso que a psicologia, de muito pouco tempo para cá, tem se debruçado e tem se debatido de uma forma mais ampla, né? E aí, quando eu falo psicologia, pensando também dentro das próprias abordagens, né? A gente tem um universo dentro da psicologia, né? Em termos de abordagem também. Então, essas abordagens também têm começado, né? A se debruçar e entender que é um fenômeno extremamente importante, né? Para conseguir compreender aí um tanto da nossa estrutura mesmo, né? Social. E aí, por outro lado, acho que tem outros dois aspectos que também são interessantes, né? Que um quando a pessoa negra, sujeito, chega, né, no processo psicoterapêutico. Muitas vezes ela chega já com uma queixa, já com reconhecimento, né, de um processo de adoecimento que está vivenciando e que esse processo de adoecimento, ele diz respeito ao ambiente de trabalho e que no ambiente de trabalho, né, existem algumas práticas, algumas coisas ali vivenciadas que estão desencadeando e que isso está relacionado. Então, muitas vezes a pessoa vem, né, com uma relação até direta, né, no sentido de estou, né, me sentindo ansioso porque, né, acontece determinadas coisas no meu ambiente de trabalho e eu associo, enfim, isso remete também, né, a outros momentos em que eu sofri violência por conta, né, da raça e da cor, e em outras vezes a pessoa chega, reconhece que tem um sofrimento, que tem coisas acontecendo no ambiente de trabalho, mas ela ainda tem uma dificuldade também, né, de reconhecer que isso pode ser uma consequência, né, um efeito do racismo que ela está sofrendo e de conseguir nomear isso. Então, eu trago isso porque acho que tem uma delicadeza aí, né, inclusive na maneira como nós, né, psicólogos, precisamos também ter uma sensibilidade, né, de abordar isso, de conseguir, né, conduzir, de conseguir validar também essas vivências, porque de maneira geral, em relação, né, a sintomas, as pessoas vão relatar sintomas muito comuns, né, a grande parte da população. Questão mesmo, né, do estresse, da ansiedade, que está muito relacionado, né, ao ambiente de trabalho.
cobranças, né, por metas, altas demandas, né, dificuldades muitas vezes de se relacionar, dificuldades de lidar, né, com chefia e tudo mais, que muitas vezes está posto dentro, né, desse aspecto do ambiente de trabalho e que todas as pessoas podem sofrer, né, e ter esses sintomas e manifestar isso. Só que o fundo disso é muito diferente, né, quando é uma pessoa negra e que está trazendo isso, porque tem ali um impacto, né, que ela está percebendo na relação diferenciada que ela está sendo tratada, por exemplo, isso toma um outro contorno, né? Então, o estresse e a ansiedade são coisas muito comuns, né, da pessoa trazer. E aí o estresse, ele também está associado, né, quando a gente vai entender um pouco mais a fundo, né, sobre esse efeito psicossocial do racismo, ele está muito atrelado também a um estado constante de alerta, que é um estado, né, de alerta em que as pessoas negras, por viverem, né, reiteradas vezes a violência racial ao longo da vida, né, porque o racismo ele aparece, ele se manifesta em diferentes fases da vida, né? Não é só no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é mais um espaço, né, da vida que ele acaba se manifestando, né? Mas a pessoa está vivenciando isso já, né, ao longo da sua vida como um todo. E aí, quando ela se depara com isso, né, no ambiente de trabalho, essa necessidade, né, de estar o tempo inteiro em alerta, isso gera um estresse, né, gera uma sobrecarga também mental ali, emocional, né, tem impactos psicofísicos também para essa pessoa, porque, né, ela entende que aquele ambiente ali é um ambiente de fato que é hostil e que ela precisa estar preparada, né, para qualquer situação que possa acontecer e que possa ser negativa também para ela. Um outro aspecto que muitas vezes em casos, né, um pouco mais agravados, a pessoa também está com uma situação de saúde um pouco mais sensível, é o aparecimento, né, ou desenvolvimento também de sintomas depressivos. Muitas vezes que podem, né, chegar a um transtorno depressivo, né? Mas os sintomas depressivos também vão aparecendo ali no ambiente de trabalho, né? Então, muitas vezes são aquelas falas que chegam assim no espaço, né, da clínica, da psicoterapia, que não consigo trabalhar, não tenho vontade de levantar da cama de manhã, uma coisa de perder horários, perder prazos, né? De não sentir uma energia, né? Porque a depressão, ela vai falando desse lugar, né? Onde a pessoa vai, de alguma forma, ali, minguando as energias, né? Tanto a energia mental, emocional, quanto a energia física mesmo, né? Então, ela vai apresentando ali uma dificuldade muito grande, uma letargia muito grande também para desenvolver as atividades, né? E tudo mais. E que ela vai, muitas vezes, destacando isso também, né? Como um sinalizador, assim, de que tem algo, né, que está acontecendo ali no ambiente de trabalho. Uma outra questão que está relacionada também à baixa autoestima, que é algo também, né, acho que vai impactar aí em diferentes áreas, né, da vida também da pessoa, no trabalho, nas relações sociais, nas relações amorosas, mas dentro do ambiente de trabalho é um pouco relacionado, né, àquela ideia de que ela não merece, por exemplo, estar, né, dentro daquele espaço, de que ela está ali muitas vezes por sorte ou muitas vezes, né, por uma ação externa, né, de alguém que a colocou ali, mas ela não se reconhece merecedora, né, de estar naquele espaço e mais ainda, né, ela entende que ela não tem capacidade de dar continuidade àquele trabalho, né? E aí isso também acho que se relaciona, né, com a questão da própria síndrome de impostor, que né, essa ideia de que a pessoa, de fato, né, ela está no espaço errado, de que ela não vai dar conta, de que ela não tem condições suficientes, né, condições psíquicas e também intelectuais o suficiente, né, para dar conta daquele cargo, daquela função, daquele trabalho. São coisas que muitas vezes as pessoas chegam também, né, sinalizando e manifestando.
uma outra situação que comumente também acontece é o isolamento social, né? A pessoa, por tudo isso, né, que vai vivenciando no espaço, desde as práticas, né, de discriminação, de preconceito, do assédio, né, que muitas vezes ela sofre ou muitas vezes ela vê outras pessoas sofrerem, né, e aí por consequência ela imagina que ela também, né, venha a sofrer, porque afinal de contas, né, ela também faz parte desse grupo racial, né, identificado, então começa, né, a se isolar socialmente, começa a se retirar dos espaços de convívio, dos espaços, desde os espaços mesmo formais, né, de não querer participar das reuniões, né, desses momentos de encontro. Muitas vezes ela tá ali presencialmente, mas ela não se manifesta, porque ela vai entendendo que o que ela vai trazer ali não vai agregar, não vai ser importante, que também tem a ver, né, porque acho que são vários elementos que não vão acontecendo isoladamente, né? Eles se interrelacionam, né? Eles são interdependentes, mas eles se interrelacionam também. Então, ela vai entender que ela não tem, né, nada de interessante ali para poder agregar, para trazer. Então, ela vai, né, ela começa a se isolar socialmente. E muitas vezes esse isolamento também vai refletir nas outras relações, né? Nas relações pessoais, né? Familiares, nas relações mais íntimas também. Às vezes tem um impacto, né? Do que ela está vivenciando no trabalho, nas relações íntimas, né? Em casa. E às vezes são outras pessoas também que vão sinalizar que tem algo de diferente que acontece, né? Que acontece quando a pessoa está se preparando para ir para o trabalho ou quando ela retorna do trabalho, né? São sinalizadores, né? De que aquele espaço ali, de alguma forma, não está sendo saudável e que às vezes está sendo até tóxico, né? Para aquela pessoa. Acho que uma outra questão também que está muito atrelada tem a ver com o que a gente vai chamar, né, dentro da própria psicologia, com burnout, né, que é esse processo, né, da pessoa estar sobrecarregada, né, de trabalhos, sobrecarregada mentalmente e em determinado momento ela chega muitas vezes ao colapso, né. E aí isso é interessante quando a gente vai pensar no aspecto, né, da pessoa negra, porque a pessoa negra tem essa frase, né, que comumente na nossa sociedade a gente ouve e vai reproduzindo, né? A pessoa negra, ela precisa fazer tantas vezes mais do que uma pessoa branca, né? Então, pensa que no ambiente de trabalho, se a pessoa já precisa fazer tantas vezes mais, no ambiente de trabalho, muitas vezes já tem uma cobrança também de que você faça em excesso, né? Que você se entregue mais excessivamente, que você extrapole horas, né, de trabalho, as horas que muitas vezes foram acordadas ali contratualmente, né? E aí a pessoa negra também vai entendendo que ela precisa dar conta de tudo, né? Que precisa acolher todas as demandas, porque se ela não acolher, muitas vezes tem uma fantasia também, né? Que eu vou chamar de fantasia catastrófica, né? Que é assim, se eu não fizer, se eu não entregar, se eu não for boa o suficiente, eu vou perder o emprego no dia seguinte. Né? Muitas vezes isso não está posto, né? Não tem nenhuma situação ali de risco mesmo, né? Iminente, mas para a pessoa negra, muitas vezes, que está adoecida, né? E vivenciando essas situações, ela fica num estado mesmo de alerta e entendendo que se ela não fizer mais, né, do que ela deveria fazer, ela está correndo risco ali o tempo inteiro, né, de perder o emprego. Então, muitas vezes ela entra também nesse lugar, né, nesse colapso que a gente vai entender e vai nomear, né, como burnout, que é esse cansaço mesmo, né, uma fadiga crônica por horas mesmo de trabalho, né, extenuantes, de uma entrega mesmo mental e física também. Um estresse acumulado de tensões e cobranças que são, a gente muitas vezes entende como cobranças internas, mas na verdade essas cobranças são externas colocadas pela violência do racismo, né? Sim. Principalmente quando tu fala que, né, pessoas negras precisam entregar mais, fazer mais para chegar um pouco mais além, né? Então, essas cobranças, para quem está vivenciando essa situação de burnout, de estresse, de depressão,
Na verdade, essas cobranças, elas são totalmente externas e da sociedade que vai colocando, impondo essas relações, né? Então, nesse sentido, eu queria também te perguntar como que é possível a gente ver sinais de alerta dessa situação, não só enquanto pessoa que está sofrendo, né, essa violência, mas também pessoas que estão observando e que estão acompanhando esse ambiente de trabalho, que conseguem observar o outro e que também são afetadas por isso, né? A gente muitas vezes vê o outro sofrer uma violência e se sente assim completamente impotente para resolver, não no sentido de resolver, mas muitas vezes de acolher aquele indivíduo que está nessa situação. Então, eu queria te ouvir um pouco de como fazer essa abordagem de uma forma que, não, que também não reproduza uma violência, né? Exato. Que acho que é um lugar muito delicado também, assim, né? De você, na tentativa, muitas vezes, né? De acolher e de fazer, muitas vezes, né? Uma ação pela pessoa, acabar reiterando também e cometendo uma violência, né? Eu acho que é importante também, assim, fazer um resgate, que é do que eu falava anteriormente, né? Que o racismo é isso, né? Ele tá estruturalmente, ele organiza a nossa sociedade e ele acontece, ele se manifesta, né? Em todas as fases da vida do sujeito negro, né? Se a gente vai olhar desde antes do nascimento, né? Ele vai dizer como que se nasce e como se morre. É o ciclo vital todo, né, do sujeito negro que está sendo atravessado, né, por essa violência. E ele é transgeracional, né? Ele vai passando, né, de gerações por gerações e ele vai deixando marcas também muito profundas, né, marcas psíquicas que vão também sendo reproduzidas e que vão sendo também de alguma forma os efeitos disso, o impacto disso vai sendo repassado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das cobranças, né, que vão sendo internalizadas, é porque, de alguma forma, em algum momento, essas cobranças vieram, de fato, né, externamente, ao ponto, né, da pessoa entender que ela precisava incorporar aquilo e aí, a partir de um determinado momento, ela vai, né, se cobrando e ela vai reproduzindo isso também. E aí, eu trago isso, né, para iniciar essa explanação, no sentido de que é como se fosse cumulativo, assim, né? Porque a pessoa, ela vai trazer toda essa carga, né? A pessoa negra, ao adentrar no ambiente de trabalho, na organização, ela vai trazer, né, toda essa vivência, né, de violência e que muitas vezes, né, naquele espaço vão ser reiteradas e ela vai se deparar com aquilo novamente. Então, vão manifestar aí, né, muito mais, de uma forma muito mais potencializada, vamos dizer assim, né, alguns sinais e sintomas. E aí, acho que o primeiro deles é a observação mesmo, né, da pessoa, né, do comportamento. O que acontece ali de diferente, né? De como muitas vezes a pessoa, ela era inicialmente, né, uma pessoa mais ativa, mais comunicativa, mais proativa e, né, de repente, mas não de repente, né? Sempre tem uma ação ali que aconteceu. Em determinado momento, essa pessoa foi, né, deixando de se manifestar, ela foi ficando mais isolada, ela foi se mostrando menos energizada, né, com menos condições também de contribuir muitas vezes, né, para o projeto, para a organização, enfim. Muitas vezes isso também vai sendo manifestado por reiterados pedidos de afastamento, porque aí a pessoa, né, vai entrando num processo de adoecimento, ao ponto, às vezes, de não conseguir mais se deslocar para o ambiente de trabalho, ou até mesmo de somatizar, né? O organismo, ele vai respondendo, né, de alguma forma também a esse estresse, né, imposto, e aí a pessoa vai também reiteradamente adoecendo. Então, né, quando ela começa a pegar, né, de repente ali muitos atestados que vão
principalmente sinalizando, assim, estresse, ansiedade, né? Acho que esses são marcadores significativos, assim, para ter, né? Como um sinalizador mesmo de alerta. E um outro ponto que penso que seja interessante não no sentido comparativo, né? Mas muitas vezes fazer o questionamento, né? Se determinada situação de pressão, de cobrança, de repente, né? Estivesse acontecendo com uma pessoa branca, será que eu perceberia? Será que eu questionaria, de repente, né? Como que essa pessoa está? Como que está sendo para ela vivenciar, passar por isso? O que está sendo, né, difícil ou o que está sendo um ponto facilitador, de repente, né? Na organização dela, ali na rotina dela de trabalho, que são questionamentos que muitas vezes não são feitos, né? Para a pessoa negra, né? Quando inicia um projeto novo, ou mesmo quando inicia no ambiente novo de trabalho, e essas coisas vão se manifestando, né, nas dificuldades também, muitas vezes de compreender, né, alguma determinada demanda, de poder entregar isso, né, de uma forma que contemple também aquilo que foi solicitado, né, são sinais importantes de poder observar, mas acho que principalmente essas mudanças comportamentais, né, muito significativas, muito abruptas também, né, muitas vezes a pessoa era uma pessoa expansiva e de repente ela se torna, né, uma pessoa muito calada, ou de repente ela vai manifestando em algumas situações, em alguns episódios muito pontuais, um estresse, né, uma energia muito maior, né, do que em outros momentos, né, então, às vezes, por situações muito mínimas, a pessoa explode, né, como a gente costuma dizer, a pessoa irrompe, né, num acesso, muitas vezes, de fúria, muitas vezes, né, de crítica contra ela mesma, né? Pode ser contra ela mesma, ou muitas vezes até, né, para o ambiente, para o externo, né? Mas que isso está dizendo também de uma sobrecarga, de um estresse, né? De outras violências, de outras situações que estão acontecendo ali no ambiente e que estão adoecendo aquela pessoa. Então, assim, esses sintomas de isolamento, silenciamento, baixa autoestima, eles poderiam ser, digamos, sanados ou extravasados em um ambiente de acolhimento em que se é possível dar voz a essa pessoa, como um comitê de compliance, uma reunião de feedback, uma conversa com o gestor, uma conversa com o RH. Esses poderiam ser espaços de acolhimento e como que essas pessoas poderiam promover esse acolhimento? Sim. Eu penso, Vanessa, que esses seriam espaços assim muito potentes e ideais, né? Acho que se toda organização, né, tivesse algum espaço de escuta de diferentes situações, né, que podem acontecer no ambiente de trabalho, isso diminuiria, talvez, né, em boa parte, esse processo mesmo de adoecimento, né? Mas aí acho que isso diz respeito também assim ao quanto as empresas elas estão implicadas também em construir esse ambiente, né, que seja um ambiente de fato mais diversificado, mais inclusivo, né, e do compromisso que ela tem também em ser uma organização que não seja só não racista, mas que seja antirracista também, né, para conseguir construir espaços que de fato promovam o acolhimento por um lado, mas também, né, a sensibilização e o trabalho com toda a equipe, né, porque muitas vezes o que às vezes acontece também tem um espaço, tem um RH, por exemplo, e aí às vezes tem uma psicóloga, que muitas vezes, né, nem é a função, né, porque tem atribuições diferentes, né, a pessoa psicóloga pode estar lá trabalhando e fazendo, né, parte de RH, né, de contratação, enfim, está cuidando de outras coisas, né, de outra ordem. Não está lá para clinicar dentro da organização, por exemplo, né, isso de um outro, isso está num outro âmbito. Mas muitas vezes a organização, quando tem esse espaço e tem, né, alguma situação específica com determinado
trabalhador, ela encaminha como se fosse uma coisa direta, assim, né? Tem tal pessoa, então você vai lá, você fala, você tem essa escuta, você alivia um pouco, né? Aquela angústia e aquele sofrimento e depois você volta, né? Mas o ambiente não é trabalhado. Quando a gente está falando de racismo e do impacto do racismo, dos efeitos do racismo, a gente está falando de relações, né? O racismo, ele acontece na interação entre as pessoas, os sujeitos. Está no ambiente, né? As pessoas reproduzem, mas reproduzem dentro de um espaço, né? Então, tem um campo ali que está sendo propício, né? Para que essas situações aconteçam. Não adianta ter um espaço, muitas vezes pensado, né, para acolher, que acolhe a pessoa individualmente e não trabalha a causa, né? Porque o acolhimento é sob o efeito, né? O que gerou naquela pessoa. Mas e o que está causando, né? Que muitas vezes é dessa ordem, né? Também das relações, mas é dessa ordem da estrutura mesmo da organização, que vai precisar ser repensada de alguma forma, né? Sim, então promover treinamentos, exercer uma política de fato antirracista, em que existem pessoas preparadas para receber esse tipo de situação, seria um cenário assim ideal para se tratar de situações de violência como o racismo, né? Sim. E pensando, voltando à questão do adoecimento, queria voltar nesse ponto para falar um pouco mais sobre o burnout, que eu fiquei em dúvida, assim. O burnout, ele está associado a esse, digamos, esse acúmulo de estresse, esse acúmulo de ansiedade que se dá, mas eu posso dizer que o burnout é um adoecimento a longo prazo, ele tem um prazo para isso acontecer, ou ele pode acontecer num momento inoportuno, muito rapidamente. Não é nem possível, né, a gente dizer quanto tempo, né, em quanto tempo a pessoa vai desenvolver, porque isso também vai dizer da condição organísmica e psíquica daquela pessoa, né. E aí tem a ver, né, eu não gosto muito dessa palavra, né, da questão da resiliência, mas tem a ver com a estrutura também, né, psíquica e emocional que aquela pessoa tem para enfrentar determinadas situações, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela desenvolve, né, algumas estratégias e ela vai conseguindo, de alguma maneira, lidar, né, com as pressões de uma forma que às vezes ela vai prolongando, digamos assim, né, a vida útil dela ali antes de adoecer, antes de romper totalmente, né? Mas em outras situações, muitas vezes tem pessoas que não conseguem, né? Que com pouco tempo expostas, né, a essa pressão, a esse estresse, elas vão desenvolver e vão adoecer. Não tem uma coisa que seja melhor do que a outra, né? Porque ao fim e ao cabo as duas pessoas vão adoecer e vão precisar lidar de alguma forma, né, com aquele efeito. Mas, né, acho que tem muito mais a ver também com as condições psíquicas, né, com a estrutura, com o autossuporte também que a pessoa desenvolve. E aí, quando a pessoa ela já vem num processo também de cuidado, né, de entendimento mesmo do impacto do racismo, muitas vezes é uma pessoa que já passou por algum processo psicoterapêutico ou de acolhimento, né, ou algo assim, ela vai conseguindo construir ferramentas, né, para lidar, ferramentas, né, de ação externa também, né, em relação às situações que muitas vezes ela vai poder denunciar, ela vai poder dizer, né, chegar num setor que precisa, né, para poder pedir algum auxílio em relação àquilo, demandar, né, que se resolva aquela situação, a desde também de condições também internas, né, de poder se reorganizar psiquicamente, estruturalmente, frente, né, ao impacto disso. Entendi. Bom, eu fiz a pergunta porque eu penso que, assim, ao menor sinal de que você está passando por uma situação de violência, eu creio que o importante é que se busque Sim. ajuda, apoio, mesmo que fora da organização,
com atendimento psicológico, com o que tiver de possibilidades e de ferramentas para se expor a essa situação, né? Porque, como falaste, não tem um prazo determinado para se chegar num momento de estresse alto que vai te custar muito mais do que um emprego, vai te custar a tua saúde mental, né? Isso. Que talvez te inviabilize, inclusive, de voltar ao mercado de trabalho, né? Isso. Então, eu imagino que quando a gente está sobre essa pressão, é mais do que necessário buscar ajuda. E aí, se me permite também complementar um pouquinho isso, né, Vanessa? Acho que isso tem a ver também com... Nossa, agora até perdi um raciocínio que eu ia dizer. Enfim, depois acho que vem. Eu tinha feito uma associação de alguma coisa, depois vem. Depois eu falo em outro momento também. Sim, e daí por último, para a gente encerrar esse assunto das consequências psicológicas do racismo, a longo prazo, assim, falar no início da nossa conversa, tu começou a falar assim, olha, a vida da pessoa negra, ela é impactada desde antes do seu nascimento, né? No sentido da expectativa que se cria de como aquele sujeito vai nascer, da expectativa dos pais de como vão criar esse sujeito negro em uma sociedade que é racista, né? Nessa perspectiva, a longo prazo, como que o racismo pode trazer de consequências no psicológico das pessoas negras? No sentido de saber, assim, estar em um ambiente violento durante muito tempo, o que isso pode ocasionar? Eu costumo dizer, Vanessa, que o racismo, ele é uma violência que ele tira, né, a possibilidade de vida e diminui também, né, a capacidade, né, do sujeito de pensar um horizonte de futuro, assim, né, de projetar futuro, né, de pensar o que ele quer fazer para daqui 20, 30 anos, né. Muitas vezes as pessoas negras, né, em alguns estratos desse grupo vão ter dificuldades mesmo de se imaginar daqui a 10, 20 anos, né, porque tem uma violência ali, desde pensar, né, violência policial, violência de Estado, das próprias práticas, né, de violência também dentro das organizações e nas outras relações, que a pessoa vai entendendo que muitas vezes ela nem vai se imaginar chegando, né, numa determinada fase da vida, que dirá imaginar o que ela vai ter construído ou o que ela consegue, né, projetar. Então, acho que o racismo, no longo prazo, assim, ele vai tirando essa possibilidade mesmo do sujeito de construir, de pensar esse futuro, um projeto de vida, né? E aí, acho que tem alguns agravantes, né, em relação a isso, que a pessoa também entender, de alguma forma, né, negativamente, que dentro, né, desse ambiente, de toda essa estrutura, se ela vivencia todas essas práticas, né, de discriminação, seja no ambiente de trabalho, aí nas relações interpessoais e tudo mais, se ela vivencia isso, e isso causa um grande sofrimento para ela, muitas vezes ela vai começar a construir, ter um entendimento e um pensamento de que não tem uma possibilidade de ser, né? E começa, inclusive, a ter pensamentos, né, de que não seria mais interessante se ela aqui não estivesse, né? Ela não consegue mais se imaginar, né, dentro, né, desse ambiente, dentro desse campo. Muitas vezes ela vai se retirando, inclusive, das relações. Ela se retira do ambiente de trabalho, né? Começa a desenvolver, muitas vezes, comorbidades também, né? Em relação a esse adoecimento, a esse sofrimento, né? Que vai
às vezes ter impactos aí fisicamente, né? Então, a pessoa vai desenvolvendo uma série de adoecimentos que muitas vezes impossibilita, por exemplo, ela de continuar trabalhando, né? Então, essa pessoa, às vezes, precisa se afastar do trabalho, né? Às vezes, ela consegue um afastamento, formalmente, às vezes, ela não consegue, ela fica fora do ambiente de trabalho. Muitas vezes isso vai trazendo também outras consequências, né, em relação, por exemplo, à adicção, né, de determinadas e diferentes tipos, né, de substâncias e de comportamentos também, como uma forma, né, de, por um lado, né, ser uma válvula de escape, por exemplo, dentro, né, de um momento de vida em que ela sente que não se encaixa mais na sociedade, que não tem lugar para ela. Desde o lugar profissional, por exemplo, né? Porque a profissão, né? O trabalho ainda é um lugar que dá uma noção, né? De identidade. As pessoas ainda se reconhecem, né? E se constituem pelo trabalho também. Então, quando ela não consegue mais estar nesse ambiente por conta, né? Do adoecimento que ela foi vivenciando, primeiro que ela pensa que ela é a culpada daquilo, né? Se ela não tem um bom acolhimento, né? Para entender que isso faz parte de uma estrutura, de uma organização e que ela está sendo vítima disso, ela vai entender que ela é a pessoa que está causando ou que ela que ela merece também vivenciar aquilo, que aquilo é culpa dela. Então, ela vai, né, desenvolvendo também algumas formas de escapar disso, né? De não estar inserida nisso. E às vezes as adicções elas vêm para tampar também, né, essa ausência, né, de um lugar onde ela poderia ser alguém, né, ser reconhecida também, e como uma estratégia, às vezes, também para não lidar, né, com o sofrimento que esse adoecimento traz, né, que é se deparar com isso. E aí, acho que no limite também, né, a gente vai encontrar aí pessoas que vão desenvolvendo também quadros emocionais mais agravados, mais complexos, né? Pessoas que, enfim, né, muitas vezes vão cair aí em processos psíquicos mais graves, né? Desenvolvendo transtornos também psicológicos mais agravados. Bom, a gente falou agora há pouco sobre as consequências psicológicas do racismo e também já levantamos algumas questões referentes ao acolhimento, né? A como lidar com essas situações no ambiente de trabalho. E seria interessante a gente pensar em como falar com gestores e empresas sobre essa importância de lidar com o racismo no local de trabalho. É claro que a gente já comentou sobre a questão de exercer um cunho político no sentido de ser antirracista, né? De se buscar um ambiente que tem essa ação direta, mas eu penso também em como que, por exemplo, uma empresa que não exerça essa política, mas em que há indivíduos preocupados com essa política, como que, assim, na prática, como que se poderia abordar essa mensagem com os gestores e as empresas? Penso que é um trabalho, muitas vezes, né, das pessoas que estão, e aí em determinados, né, em determinadas posições específicas de poder começar a instigar, né, esse debate por meio de várias ações, né, muitas vezes de sensibilização, né, de oficinas, de debate, né, de espaços onde possa circular e possa discutir um pouco sobre a prática dentro da empresa, né, em relação à diversidade, por exemplo, né, muitas vezes é um caminho, é uma forma de sensibilizar para que o assunto entre, digamos, né, dentro desse espaço. A parte da sensibilização, né, que muitas vezes é importante porque a empresa está fechada, né, ela entende que ela tem uma outra missão, enfim, ela tem uma outra necessidade ali de entrega, né, externa, que não necessariamente olhar para o ambiente interno e discutir como que essas coisas acontecem. E aí, acho que num outro plano também,
quando a empresa tem uma abertura, de repente, né, um pouco maior, e ela se interessa, né, muitas vezes por implementar algumas ações, alguns programas, por exemplo, né, como de combate à discriminação no ambiente de trabalho, que aí ela pode, de repente, né, se referenciar lá na convenção, de novo, né, da Organização Internacional, né, do Trabalho, ou ela pode, de repente, trazer para dentro, né, da organização alguma formação, algum espaço consultivo, inclusive, né, sobre o clima organizacional, e aí a partir disso também começar a implementar algumas ações, né, algumas práticas no sentido de reformular um pouco, né, o ambiente ali de trabalho. Entendi. Então, a questão de se promover ações, fazer treinamento, buscar esse saber mesmo, né? Esse conhecimento e dar capacitação para essas pessoas é fundamental. Então, isso também seria fundamental para se tornar esse ambiente mais seguro, mais atrativo, mais de boa convivência, né? Eu acredito... Aqui a gente tratou muito sobre violência e as questões e consequências psicológicas, mas eu penso que um ambiente de boa convivência é um ambiente também em que se gera, em que se produz bons resultados, né? Muitas vezes, o que eu escuto, assim, das empresas é que, olha... A gente não tem muito interesse em promover essa política antirracista, porque a gente não tem nada a ver com isso. Não temos nenhuma propriedade, eu também... Aí vem aquela questão do lugar de fala, eu também não tenho lugar de fala para promover essa política aqui, não me sinto confortável em tratar sobre isso, mas eu penso que todo gestor, toda empresa, toda corporação tem um interesse de promover um bom lugar de trabalho, pensando também na produtividade dessas pessoas que compõem essa empresa, né? Como a gente já tinha falado antes, o que a gente chama de racismo estrutural, essa estrutura, né? Esse sistema que gera, é uma cultura feita por pessoas, né? Então, essas pessoas estão ali dentro desse ambiente e se é necessário, ver essas pessoas como elas são e como elas merecem ser recebidas e bem vistas, né? Dentro das empresas. Então, esse acolhimento, ele é, de fato, um recurso que transforma? Sim. Acho que o acolhimento é o primeiro ponto, assim, né? O acolhimento não só das pessoas, mas como da temática, né? Como algo também necessário e urgente, né? De ser trabalhado. Muitas vezes os gestores e as empresas, elas vão reproduzir, né? Aquela fala também muito clássica, que mas aqui na empresa não existe racismo, né? Tá todo mundo aqui trabalhando, tem um ambiente... entre muitas aspas, né, um ambiente que acolhe, né, tem horários flexíveis, as pessoas, elas podem se manifestar de repente, né, elas vão ser ouvidas, não tem distinção num discurso, né, mas na prática, muitas vezes, algumas especificidades e algumas necessidades, elas vão sendo negligenciadas. Então, acho que o acolhimento, né, de entender que é um tema que atravessa, que é isso, né, não tem como pensar uma organização que está dentro dessa sociedade, né, construída e enraizada, né, estruturalmente no racismo como esse pilar, assim, né, da desigualdade também, né, que a partir disso vem uma série de outras desigualdades também ali, mas não tem como essa organização se pensar a parte disso, né? E se a gente vai entendendo que nas nossas relações, né, no cotidiano, o racismo ele vai sendo reproduzido, vai sendo perpetuado, nessa organização, de alguma forma, ela também está reproduzindo isso, né? E aí acho que é importante, assim, pensar quais são as possibilidades mesmo, né, de estratégias para transformar isso. E aí hoje a gente tem inúmeras, né, tem diferentes organizações, por exemplo, que vão trabalhar
com as empresas que queiram, né, implementar uma organização que acolha, né, que consiga integrar também essa diversidade dentro da empresa. Então, muitas vezes a empresa não sabe por onde começar, porque não tem uma pessoa ali em específico, né, que domine a temática, ou muitas vezes tem, mas às vezes é importante ter alguém com um olhar estratégico, né, e de fora, e que possa observar essa empresa também e apontar, né, quais são as dificuldades, né, além de também poder ouvir, né, os trabalhadores, as pessoas que estão ali, do que poderia ser importante, né? O que melhoraria, de repente, no clima da organização, né? Se acontecesse ali, se fosse implementada, né? Uma ação prática. Legal. Eu queria também ouvir o que você colocaria para uma empresa que está passando por uma situação de racismo, o que ela poderia fazer em primeiro lugar, e também para esse sujeito que está sofrendo racismo, quais são esses passos, o que se pode fazer na prática, assim? Acho que tem duas frentes, né, que são extremamente importantes. Assim, quando a gente está falando de uma pessoa que sofreu racismo, tem uma violência ali. Então, a gente, né, não pode abrir mão de olhar, né, para esse âmbito da violência e de acolher. E aí, acolher vai ser legitimar também, né, a percepção daquela pessoa, de conseguir reconhecer e validar, né, aquela situação, aquela vivência, da forma como a pessoa está trazendo, da maneira como ela está nomeando também, né, muitas vezes não questionar, né, não colocar algum tipo, né, de dúvida em relação àquilo que ela está nomeando e dizendo que é uma violência em decorrência do racismo, por exemplo, né, fazer essa escuta mesmo cuidadosa e acolhedora. E aí entender junto com a pessoa, porque é importante também envolver, né, a pessoa nisso, entender primeiro o que ela consegue dar conta, né, no sentido de qual é a ação que ela vai querer recorrer, né, muitas vezes ela sozinha consegue, tem condições emocionais de, por exemplo, buscar a estrutura, né, competente, o espaço que de repente possa acolher, o espaço institucional, né, que possa acolher. Às vezes ela está muito afetada, muito abalada e ela não consegue fazer isso sozinha, então é importante, né, que de repente um colega, um superior, né, alguém que tenha essa sensibilidade, que esteja próximo e que perceba, né, o que está acontecendo, possa auxiliá-la nesse sentido também, entender qual é o âmbito disso, né? Se é algo que é possível de se resolver única e exclusivamente dentro da instituição, porque muitas vezes isso extrapola também, e aí vai precisar, de repente, né, acionar, né, fazer algum tipo de denúncia, muitas vezes acionar também, até mesmo de novo, né, o Tribunal Superior do Trabalho, porque ele pode, né, inclusive em determinadas situações, abrir uma investigação, de repente, né, naquela empresa, entender o que aconteceu ali nessa prática, né, nessa dinâmica da discriminação que está sendo, né, enunciada, e pode aplicar sanções também quando são necessárias. Então, primeiro, por um lado, né, poder fazer todo esse acolhimento da pessoa que foi a vítima, né, dessa violência e entender quais são os encaminhamentos em relação a ela que são possíveis de fazer, no sentido mesmo de dar, né, um respaldo ali, né, maior possível. E, por outro lado, da própria empresa também entender o que ela precisa fazer aí ela mesma, né, em relação àquele tema que apareceu ou àquela situação que apareceu, né. Ela vai promover algum tipo de ação, né, dentro da própria empresa para conscientizar contra, né, as formas de discriminação, contra a violência. Ela vai promover ciclos, né, de formação, de debate, de rodas de conversa. Ela vai repensar na estrutura toda dela, de repente, né, num limite para poder trazer esse ambiente um pouco mais acolhedor. Aí são outros encaminhamentos que são caminhos diferentes em certa medida, mas que devem ocorrer em paralelo também, né? Que é
olhar para o indivíduo, né, para o sujeito que foi afetado, mas também olhar para a instituição, para esse lugar, né, onde essa situação aconteceu e reconhecer, né, qual é a implicação dela, a responsabilidade dela, onde que ela, de alguma forma, falhou ao permitir também, né, que essas práticas acontecessem dentro desse espaço. Perfeito. É bom te ouvir nesse sentido prático, assim, porque muitas vezes a pessoa que está passando por essa situação de violência, ela se vê numa situação de não resolução, de que não é possível resolver, não é possível conversar sobre isso, até tem um sentimento até de vergonha, de expor a situação, né? Então, é bom ouvir que existem caminhos de resolução, que é o caminho de acolhimento e de reconhecimento daquilo, mas também o caminho legal de se buscar os seus direitos frente a uma legislação que já prevê o racismo enquanto crime, né? Não só esse racismo que a gente fala diretamente, né? Mas também o racismo estrutural e outras formas que é possível buscar essa solução, né? Isso. E eu acho que para fechar, assim, a gente fechar com um ato mais cultural, eu queria saber o que tu tem lido sobre isso, o que tu tem assistido de filme, o que a gente pode recomendar para o pessoal para se ambientar dentro dessa temática, não só no que a gente tem conversado aqui como um bate-papo, mas também encontrar isso enquanto representação na arte, na leitura, no cinema. O que tu recomendaria? Bom, acho que é difícil até, talvez, de ser sucinta aqui, né? Mas vou elencar alguns pesquisadores e algumas ações também que são importantes. Acho que em termos de pensar a questão estrutural, né? Pensar organizações, né? A implicação, a responsabilidade, o que essas organizações podem fazer, duas referências, né? Que são muito fortes para a população negra que pesquisa, né, pesquisadores e que trabalham também, né, com a parte do organizacional e do trabalho, que é um Instituto Ama Psique. Os dois são de São Paulo, né, são referências máximas, né, que nós temos, porque eles fazem ações também, né, descentralizadas nas outras regiões, tem incidência, né, nas outras regiões do país. Um é o Ama Psique, e o outro é a CEERT, né, da própria Cida Bento, que tem um trabalho aí de longa data, né, em relação mesmo a pensar as organizações e a pensar uma reformulação, né, dessa estrutura da organização, pensando na cultura mesmo, né, da organização, para construir práticas que sejam de fato, né, mais inclusivas e contra, né, a discriminação dentro do ambiente de trabalho. Acho que esse é um ponto. E aí outros dois pensadores, pesquisadores, né, e que atuam também, né, na prática. Inclusive, recentemente nós tivemos uma experiência muito bacana no Conselho Regional aqui de Psicologia, né, de uma formação sobre racismo institucional com o pesquisador doutor Davidson Faustino. Acho que ele articula muito bem, né, essa temática para pensar também a implicação, né, dentro das organizações, e aí tanto nos escritos, né, tanto na produção dele também literária, quanto na própria prática, né, ele faz esses ciclos formativos, assim como o Ama Psique também faz, assim como a CEERT também faz. Então são pessoas né, que têm se debruçado, né, sobre esse tema em diferentes âmbitos, né, do próprio racismo. Bom, muito interessante as tuas indicações. O trabalho do Davidson é bem interessante nesse sentido, ele vai falar bastante do Frantz Fanon, né? E agora ele tem voltado mais à questão do racismo digital, que também é uma temática, assim, bem nova, no sentido de se falar no âmbito digital.
mais antiga no sentido de se falar sobre o racismo, Isso, né? da prática Da mesmo, prática, né? Uhum. exato. E aí, pra gente encerrar a nossa conversa, eu queria que tu falasse o teu contato, como que as pessoas fazem para te procurar, para te conhecer o teu trabalho também. Então, eu tô na rede social, no Instagram, acho que é a rede, né, que as pessoas mais utilizam e normalmente é por, né, o meio também que as pessoas me localizam. Então, @ é Psi Bruna Pereira, psicóloga Bruna Giovana da Costa Pereira, né? O meu CRP é 15305, CRP 12 15305, ou também entrar em contato, né, pelo WhatsApp, DDD 48 99640 5949, ou por e-mail psibrunapereira@gmail.com. São, né, as formas aí possíveis, né, e fáceis também de entrar em contato, de tirar dúvidas, né, enfim. Perfeito. Bom, agradecer de novo pela tua presença aqui no nosso primeiro episódio do podcast Pluralidades, do Comitê de Diversidade. Foi uma conversa, assim, muito acolhedora e importante a se falar sobre o racismo no mundo corporativo de uma forma a se pensar nessas consequências e também nas resoluções dessa problemática que vai acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira, pensando na questão da sociedade e como que essa sociedade se estrutura dentro do racismo, né? Sim. Então, muito obrigada e também agradeço a audiência. Eu agradeço também, né, o convite, fico muito feliz de participar desse primeiro episódio, que seja, que renda aí bons frutos, né, para o comitê.